Já receberam aí energia da Carol, maravilhosa, botou todo mundo para gravar. Já tirou a timidez de todo mundo aqui nessa manhã. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje para falar sobre storytelling médico. Essa palavra que está tão na moda, que está tão em alta, porque a gente precisa ir para as redes sociais e usar storytelling e contar histórias. E como eu faço para contar histórias envolventes? Como eu faço para prender a atenção das pessoas no meu conteúdo? Como eu faço para realmente trazer a conexão com essas pessoas sem perder a minha autoridade? Então hoje a gente vai falar sobre storytelling, sobre um pouco de escrita, porque copy tem bastante de escrita, e eu vou ajudar vocês a desenvolver uma escrita persuasiva que tem muito de histórias. A primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui hoje é que eu acredito que medicina não é sobre quantas vidas a gente salva. Medicina é sobre cada uma das vidas que são salvas, que são cuidadas, que são tocadas por vocês. E quando eu falo que não é sobre quantos, é sobre cada uma, eu tenho certeza que cada um de vocês vai lembrar na cabeça daquela história específica que aconteceu no consultório de vocês. Daquele paciente que passou pelo consultório de vocês e que foi transformado de alguma forma pelas mãos de vocês, pela sabedoria de vocês. E quando a gente fala de cada uma dessas vidas, a gente não está falando sobre números. A gente está falando sobre histórias específicas. E são essas histórias que a gente precisa lembrar, se reconectar e trazer para cada um dos conteúdos que a gente faz, para cada uma das coisas que a gente fala no nosso Instagram. Então, eu sei que muitas vezes a gente, quando vai para o Instagram e vê 500 seguidores, 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, 5.000 seguidores, meu Deus, são muitos números muito grandes. Como que eu falo para a massa? A melhor forma de falar com a massa é falar como se vocês estivessem falando com uma só pessoa, contando a história de uma só pessoa. Essas duas pessoas que estão aqui, às vezes elas falam, o que essa guria sabe de medicina, né? Uma guria super jovem, não é formada em medicina. O que ela está falando que não é sobre quantas vidas, mas sobre cada uma das vidas? Esses são os meus pais, ambos meus pais são médicos. Então, durante toda a minha vida, eu cresci com eles na hora da janta, discutindo casos. Meu pai é cirurgião pediátrico, a minha mãe é pediatra, e durante toda a vida aí, eles sentavam e falavam 1 milhão de termos que eu não entendia nada, graças a Deus, porque se entendesse, talvez eu ficasse traumatizada. E quando eles conversavam sobre cada um desses casos, eu via como cada um desses casos tinha a sua individualidade, tinha a sua particularidade e tinha a sua atenção. Era uma história. O sonho do meu pai era que eu fizesse medicina. O sonho da minha mãe era que eu não fizesse medicina. Então eu estava bem dividida nas duas coisas. Eu não quis fazer medicina. Meu pai até falava assim, não, então, aí eu decidi fazer administração. Meu pai falou, então tu vai poder administrar hospitais. Eu falei, não, pai, eu acho que não é esse caminho que eu quero. Mas eu quero mostrar para vocês aqui hoje que não só é possível vocês fazerem uma medicina humanizada e individualizada no consultório de vocês, como é possível vocês terem uma comunicação nas redes sociais que demonstra a mesma coisa. Uma comunicação que transmite essa humanização e essa individualização. Prazer em conhecê-los, eu sou Bela Franceschini, já me apresentaram um pouco, mas eu me formei em administração, trabalhei um tempo como gestora de contas numa multinacional e aí decidi abandonar a CLT para ser copywriter, porque eu descobri essa profissão que é uma grande paixão para mim.
Isso foi no final de 2020, durante a pandemia. De lá para cá, escrevi campanhas que faturaram mais de 25 milhões de reais no digital, em vários nichos diferentes. E eu acredito que copy é tudo e tudo é copy. O que vocês vão aprender aqui hoje não só vai ser aplicável para as redes sociais de vocês, mas vocês também vão poder usar com os pacientes de vocês. Porque, querendo ou não, vocês precisam convencer um paciente de que a conduta que vocês estão trazendo para ele é a melhor. Principalmente no mundo em que a gente tem tantas informações hoje e que ele já chega, já senta na frente de vocês com um diagnóstico. Agora eu vou ver se o médico valida o meu diagnóstico ou não valida o meu diagnóstico. Então, como que eu faço para convencer esse paciente? Como que eu melhoro as minhas mensagens quando ele quer marcar uma consulta comigo? Como eu melhoro essa atração dos pacientes? Então, o que vocês vão ver aqui hoje não vai ser aplicável só para as redes sociais. Vocês conseguem aplicar tudo que eu vou mostrar para vocês em absolutamente todas as áreas da vida de vocês, até no relacionamento amoroso, porque copy é tudo e tudo é copy. Existe uma pesquisa de Stanford que diz que 90 a 95% das nossas decisões são tomadas pela emoção e justificadas pela razão. Isso significa que quando a gente passa na frente de uma loja de roupas, por exemplo, a gente não olha para a roupa e fala 100% algodão, tô apaixonada, 100% algodão. Não, a gente olha para aquela roupa e a gente se imagina usando aquela roupa. Nossa, imagina aquela palestra que eu vou ter que dar, imagina aquela saída que eu vou fazer, aquele cinema, aquele teatro. Quando o paciente se depara com o Instagram de vocês, quando ele decide que ele quer ser acompanhado por vocês, ele não faz isso primeiro por um lado racional. Ele, infelizmente, não faz isso pelas certificações todas que vocês têm. Ele faz isso porque, de alguma forma, ele se conectou emocionalmente com vocês. E depois dessa conexão emocional, quando ele já decidiu que ele queria consultar com vocês, ele usou o racional dele para validar isso. Então, talvez ele chegue no consultório e ele fale, não, eu vim aqui porque eu vi que a doutora era a mais competente, a que tinha mais casos, mas não foi por isso. Foi porque ele viu um caso e aquele caso mexeu com ele. Qual que é a melhor forma da gente pegar o emocional das pessoas? Contando histórias. Então, as histórias, elas ativam uma parte do nosso cérebro que é muito conectada ao emocional. Toda vez que uma pessoa escuta uma história, vou falar para vocês, hoje eu acordei muito atrasada, saí correndo, quando eu levantei da cama, eu bati com o meu dedo e a quina da cama, meu dedinho, sabe aquela dor no dedinho? Todo mundo sentiu dor no dedinho, todo mundo sentiu de alguma forma o dedinho. Por quê? Porque quando eu conto uma história, quem ouve se coloca no lugar do protagonista, inconscientemente. Quando a gente se coloca no lugar do protagonista, a gente pela primeira vez vive aquilo. Primeiro na nossa cabeça. E quando a gente vive isso, a gente automaticamente percebe esse problema e aí reconhece que precisa agir em cima desse problema. Então a gente vai contar histórias para ativar o emocional das pessoas. Quais histórias? Gente, vocês podem contar 1 milhão de histórias. Histórias de pacientes que passaram pelo consultório, histórias próprias como médico, quem fala com médicos também vai poder contar. Histórias próprias como paciente, todo médico é também um paciente. Já foi, vai ser ou é. Histórias que escutei de outros médicos, nossa, eu fui num congresso e eu escutei essa história. E a última, que é a mais polêmica, histórias que nunca aconteceram. Parábolas são histórias que nunca aconteceram. Então a gente pode contar histórias que nunca aconteceram, não dizendo que aquela história aconteceu, mas projetando na cabeça da pessoa, imagina se essa história acontecesse. Então, não existe limite nas histórias que a gente pode contar. A gente tem um arsenal à nossa disposição gigantesco para coisas que vocês podem falar e contar nos conteúdos de vocês.
Onde que eu posso contar histórias? Stories, conteúdos, anúncios, páginas, em absolutamente todos os lugares que a gente tem na internet. Em mensagens, como eu falei para vocês, na própria consulta. Se eu tenho um paciente que eu vejo que ele está com uma, a gente chama em copy, objeção, ou seja, uma trava, que ele não está aceitando aquele diagnóstico que eu dei, ou fulano, eu vou te contar uma história que eu acho que vai te ajudar muito. Semana passada veio uma pessoa aqui com as mesmas características e ela fez isso e ela venceu. Quando ele escuta isso, ele se coloca no lugar dessa pessoa e ele vive essa história. Então a gente consegue usar histórias em absolutamente todos os lugares. E existem segredos práticos mesmo para vocês usarem que os maiores storytellers usam. E eu vou mostrar tudo para vocês agora. Então vamos lá. Vai ser algo super prático agora. Então eu quero que vocês prestem muita atenção. Vocês provavelmente vão querer tirar foto também, tá? Das coisas que eu vou mostrar. Eu amo que eu nem preciso falar, né? Já tá todo mundo assim com o celular, pronto. Hoje em dia a gente nem anota mais, né? Ou usa o Plod. Quem aqui usa o Plod? Vocês conhecem? É um dispositivo de inteligência artificial que ele fica grudado no nosso celular. A gente liga e ele vai escutando tudo o que está acontecendo e transcrevendo tudo e fazendo mapa mental. P-L-A-U-D, Plod. Sempre que eu falo para médicos isso, vocês piram, eu amo. Adoro uma inteligência artificial. Então, hoje em dia a gente nem precisa anotar mais, né? Olha ela lá, ó. Olha, ele é bem portátil, né? Coisa mais fofa. A gente só liga isso daí e ele faz um estrago que, meu Deus. Mas eu recomendo que vocês tirem foto, porque eu vou trazer bastante exemplos aqui. Ó. Causei aqui, né? Eu vou trazer vários exemplos e eu quero muito que vocês anotem e tirem foto. Primeira regra muito importante de uma história bem contada. Toda história que vocês forem contar, ela precisa ser específica e não genérica. O que eu quero dizer com isso? Talvez vocês já tiveram várias histórias sobre o que vocês fazem no consultório de vocês. Quando vocês vão contar, na maioria das vezes a gente pensa assim, nossa, eu vou contar todas as histórias, eu vou unir todas as histórias para mostrar para as pessoas que aconteceu várias vezes. Nunca faça isso. Escolhe uma história e vai na ultra especificidade dessa história. Em copy a gente diz que quanto mais específico vocês forem, mais persuasivos vocês serão. Exemplo. Vários pacientes passam no consultório e reclamam que não conseguem emagrecer. Eles ficam chateados por não perder o peso que gostariam. Genérico. Extremamente genérico. Errado. Lembro de uma paciente que me marcou muito. Ela sentou na minha cadeira e disse que eu era a 15ª consulta que ela comparecia no mês. Não aguentava mais passar de médico em médico sem conseguir emagrecer. Eu conseguia ver nos olhos dela a dor de não ter dado certo até aquele momento. Extremamente específico. Qual que tem mais impacto emocional? Qual que provoca sentimento? A segunda. Por isso a segunda é muito mais forte do que a primeira. Sempre que vocês quiserem falar de muitas coisas, não falem. Basicamente isso. Escolham uma. Especificidade é a nossa primeira regra. Segunda regra, identificação. Eu sei que vocês são médicos e geralmente médicos são pessoas que gostam muito de estudar. Ou talvez nem gostam, mas sabem que precisam estudar muito. E vocês fazem 1 milhão de certificações. E vocês têm 1 milhão de formas de falar para o paciente como vocês têm uma autoridade muito grande. Só que a gente vive numa realidade hoje, gente, que as pessoas elas não buscam só os melhores na área pela autoridade.
elas buscam as pessoas que mais vão compreendê-las. Então, quando a gente fala de gerar autoridade, para vocês se conectarem mais com as pessoas, vocês não vão falar só sobre as certificações de vocês. Vocês vão começar a usar identificação. Como eu posso mostrar para o meu paciente que eu me importo com ele, que eu reconheço a dor dele? Sou médico formado pela USP com pós-graduação na XXX, MBA e mais de 30 anos de prática clínica. Maravilhoso, baita autoridade, mas não é o suficiente quando a gente fala hoje de redes sociais. Sou médico, formado pela USP, com pós-graduação, MBA e mais de 30 anos de prática clínica. Autoridade é importante. Isso significa que há 30 anos, pessoas de todas as idades, gêneros e lugares do Brasil sentam na minha frente com a mesma dor, olharem no espelho e não se reconhecerem. Identificação. Eu te enxergo, eu te vejo, eu te reconheço. Eu entendo a tua dor. Eu não sou uma máquina de atender pacientes. Eu consigo me relacionar com cada pessoa que passa pela minha prática. Então, autoridade a gente usa, só que acima de autoridade, a gente sempre precisa trazer elementos de identificação. Outros elementos de identificação que vocês podem usar, a história de vocês. Às vezes a gente pensa, nossa, mas eu não tenho uma história interessante. A minha história, eu tive muitos privilégios. Não é sobre isso, é sobre pegar pontos da história de vocês, que vocês acreditam que pode se conectar com aquilo que vocês fazem e com a história dos pacientes de vocês e usarem mais isso no conteúdo. É aquela coisa, uma vez eu fui num evento, que eu tenho bastante costume de dar palestra para médicos. Eu fui num evento e depois uma pessoa conversou comigo e ela falou assim, nossa, Bela, eu fiz esses dias um post que eu fui para o Japão visitar a minha família, a minha origem. Foi o post que mais bombou. E eu falei, claro, porque as pessoas querem enxergar quem é a médica por trás da pessoa que tem todas essas certificações. Com quem que eu estou me conectando? Quem é a pessoa que vai me atender, que vai olhar no meu olho e vai resolver a minha dor? Próxima regra muito importante. Faça as palavras se tornarem uma imagem. Toda vez que a pessoa lê ou escuta algo que a gente fala, e isso traz para ela uma imagem mental, ela vai se conectar muito mais e a minha história vai ficar muito mais rica. Vamos para o nosso exemplo. Você vai fazer um botox e depois um preenchimento e ficar muito mais linda. Você vai ver como as rugas vão desaparecer. É legal que a gente começa a ver tudo se conectando, né? Especificidade, enfim. Eu quero que você volte a sorrir para as fotos, sem medo se o seu rosto vai marcar de qualquer forma. O que ela imagina aqui? Ela sorrindo para as fotos. Ela tá vivendo essa cena. Eu quero que você volte a passar corretivo embaixo do olho, sem medo dele craquelar. Eu quero que todos os dias que você se olhe no espelho, ela está se olhando no espelho, todos nós estamos nos olhando no espelho quando a gente lê isso. Você veja você, sua versão mais linda, mais madura, mais sábia de todos os tempos e também a que você mais se orgulha. Então aqui, ela enxerga cada uma das coisas que eu estou falando para ela. Aqui, não. O que é mais linda? Muito genérico. Eu quero ficar mais bonita? Quero. Mas qual é a queixa exata que quando o paciente senta, ele fala, nossa, doutora, eu não aguento mais esse pé de galinha aqui. Eu não estou sorrindo mais na foto porque eu não quero que isso apareça. Eu odeio isso. Então eu não vou falar mais linda, eu vou falar que ela vai voltar a sorrir nas fotos. Eu vou pintar essa imagem para ela. Porque quando eu pinto uma imagem, ela se conecta muito mais, emocional. E ela se imagina vivendo aquilo. Quando a gente se coloca naquela realidade, automaticamente a gente sente vontade de ter aquela transformação. E se eu sei que ela quer
voltar a sorrir para as fotos, e ela sabe disso, mas talvez nem ela percebeu ainda, e eu falo isso, ela vai falar: caraca, o doutor sabe mais de mim do que eu sei sobre mim. E aí isso, gente, faz uma explosão na cabeça da pessoa. Porque ela fica assim: meu Deus, se esse cara sabe tanto sobre mim, se essa mulher sabe tanto sobre mim, imagina como essa pessoa consegue me levar para minha transformação. Então também é muito forte. Descreva a cena. A gente não aprendeu a fazer essas coisas todas que eu tô falando para vocês. E eu acho que essa daqui é uma coisa que a gente pega emprestado. A escrita persuasiva, ela tem um pezinho na escrita criativa. É um pezinho só, tá? Não vai botar o pé inteiro lá não, porque o negócio vai se perder. Mas ela tem um pezinho na escrita criativa. Isso aqui é uma das coisas que a gente pega emprestado da escrita criativa. Descrever a cena, quanto mais a gente descreve como a pessoa está se sentindo naquele momento, onde ela está, mais ela consegue se enxergar lá. E aí tudo fica mais vívido para ela. Então vamos lá. Era meu primeiro procedimento e eu estava muito nervoso, mas foi um sucesso no final. Eu amo sempre uns textões, né? Mas eu vou mostrar para vocês, não precisa ficar fazendo textão para fazer storytelling. Cheguei no consultório mais cedo do que todo mundo. Coloquei meu jaleco, minhas luvas e o frio na barriga já tomou conta. Era meu primeiro procedimento. Eu sabia tudo sobre aquilo, tinha estudado todos os livros, mas a prática é muito diferente. Para minha surpresa, quando o paciente chegou, relaxei. Conversei com ele, fomos para a maca, peguei as agulhas. Na hora, era como se as minhas mãos soubessem o que fazer. Então aqui eu crio uma cena. Quando eu crio uma cena, as pessoas têm mais facilidade de se inserir nessa cena. Elas têm mais... É como se elas estivessem lá vivendo com a gente. Então, sempre que vocês puderem, o que vocês têm que lembrar? Como eu estava me sentindo naquele momento? Como era o cenário? O que as pessoas falaram? É assim que a gente vai cada vez mais criando essa cena inteira. 5. Use os sentimentos das pessoas. Isso aqui é uma base muito forte de copy, porque o que a gente acredita em copy? As pessoas só agem quando elas sentem. Então, quando que vocês anotam? Quando vocês sentem que é um conteúdo importante. É algo que vocês não sabem, é algo que precisa registrar. Então, eu só vou curtir um vídeo, eu só vou compartilhar um vídeo, eu só vou comentar, eu só vou seguir se eu sentir algo antes. Então, o nosso jogo nas redes sociais não é um jogo de chamar atenção pelas palavras só. É um jogo de saber manipular isso aqui. Isso aqui é uma roda de sentimentos. Toda vez que eu conto uma história, toda vez que eu crio um conteúdo, toda vez que eu faço alguma coisa nas redes sociais, que eu quero convencer uma pessoa a fazer algo, eu preciso entender qual é o sentimento que eu vou usar e como eu vou usar minhas palavras para chamar atenção por esse sentimento. Em copy, a gente diz sempre que existem dois lados que a gente pode pegar o sentimento. O medo ou a ganância. Ganância não no sentido de avareza, ganância no sentido de desejo. Então, ou eu posso chamar a atenção do meu possível paciente pelo medo do que pode acontecer com ele, ou pela ganância, que é o desejo do que pode acontecer com ele. O que eu nunca posso fazer? Os dois ao mesmo tempo. Por quê, Bela? Quando eu faço um título, por exemplo, como você acaba com os sinais de envelhecimento e fica muito mais bonita? Eu estou usando o positivo e o negativo. Quando eu uso positivo e negativo, eles se anulam e a pessoa não sai com nenhum sentimento depois de ler o que eu escrevi. Então, a gente escolhe um sentimento, ou na linha mais do medo, ou na linha mais da ganância, e a gente usa aquele sentimento até o fim. Bela, mas as pessoas não vão comprar se elas sentirem medo. Ambos, medo e ganância,
precisam resultar na esperança. As pessoas só vão marcar uma consulta com vocês se elas tiverem uma esperança de que elas podem resolver o problema delas. Então eu posso fazer essa pessoa sentir muita raiva no início do meu vídeo, mas lá no final eu vou fazer ela sair com esperança. Então, medo e ganância que viram esperança, certo? Nossa, Bela, putz, não é tão fácil. Não é tão fácil, mas quanto mais a gente começa a mudar as engrenagens do nosso cérebro para pensar dessa forma, mais é sucesso. Então, eu quero muito que depois dessa palestra vocês comecem a exercitar essas coisas. Porque não vai ser da noite para o dia que vocês vão, meu Deus, agora eu tenho uma cabeça copificada. Não, não é assim. Mas quanto mais vocês tiverem noção de qual é o sentimento que eu estou colocando aqui, o que eu quero que as pessoas sintam depois de ler essa minha frase, mais sucesso vocês vão ter. Pare de fazer isso se você quer emagrecer. É uma frase que ela não passa um sentimento tão forte. Essa é a pior estratégia de emagrecimento já inventada pelas blogueiras. Curiosidade. Que estratégia é? É a dieta do ovo? Ai, gente, eu amo a internet, sério. Então, ter muita consciência. Qual é o sentimento que eu quero despertar nas pessoas para guiá-las nesse processo e também fazer headlines, que a gente chama, né, a primeira frase do nosso texto, do nosso conteúdo mais fortes. 6. Toda a história deve parecer como conversa. Essa eu vou ter que puxar a palestra da Carol antes. Vocês perceberam que parecia que ela estava conversando com vocês? A todo momento? Quando a gente fala de copy e de usar copy na nossa vida, né? Então pode ser em palestra, pode ser em conteúdo, pode ser em tudo. Uma das grandes regras de copy é uma conversa. Copy não é eu falando e vocês escutando. Copy não é algo completamente engessado e técnico. Um artigo científico não é uma copy. Artigo científico não tem como objetivo persuadir ninguém, eu acho. Artigo científico não tem como objetivo ser parcial. O objetivo é ser imparcial. Na copy não existe isso. Não existe copy imparcial. Ah, você pode fazer isso, mas você também pode fazer isso se você quiser. Não. Eu preciso, como líder, copy também é muito sobre liderança. Eu preciso, como líder, dar a minha visão e guiar essas pessoas na minha visão. Então, eu preciso vender o que eu acredito. Eu preciso vender a minha ideia. E a melhor forma da gente fazer isso é como se a gente estivesse conversando com as pessoas. Então, a gente precisa interagir com as pessoas. A gente precisa, uma coisa que a gente usa muito em copy, usa mais o singular do que o plural. Então, em vez de falar, vocês entendem? Falaria, tu entende? É que eu sou gaúcha, né? Vocês já perceberam pelo sotaque. Tu entende? Ou, entende como isso é importante? Singular. Errado. Quando eu era pequena, eu adorava brincar de médico. Eu gostava de usar meu estetoscópio de mentira e fingir que eu era dona do hospital. Quando eu era pequena, eu adorava brincar de médico. Você também era assim? Eu tinha um daqueles estetoscópios de mentira, sabe? De plástico. E andava por aí mandando em todo mundo como se eu fosse a dona do hospital. Nossa, Bela, mas isso aqui é feio no português. Esquece o português. Tô brincando, tá? Não precisa escrever de forma errada. Mas em copy é mais importante a conversa do que o português certo. Por exemplo, em copy a gente gosta de usar uma frase por parágrafo, matando o português em 3 segundos. Mas é importante, porque precisa ser fluido, precisa ser uma conversa, a pessoa precisa se sentir junto com vocês naquele momento. Toda história tem um conflito. Às vezes, gente, por uma certa insegurança na hora de contar uma história, qualquer coisa assim, a gente reduz um pouco
as coisas que aconteceram, a gente bota um pé no freio. Ah, foi ruim, mas nem foi tão ruim assim. Não, storytelling não pode fazer isso. Foi ruim, foi péssimo. Foi bom, foi muito bom. Precisa trazer intensidade para as coisas que a gente está, para as histórias que a gente está contando. E quando a gente fala de conflito, se a gente pensa no arco narrativo de uma história, toda história tem um momento de conflito muito forte, um ou mais. Momentos em que os nossos personagens principais precisam passar por provações para depois dessas provações suceder naquilo que eles gostariam. Então é muito importante a gente trazer o conflito. O paciente chegou e já foi atendido. Ele sabia tudo o que queria fazer, estava super seguro e fomos para o procedimento. Aconteceu tudo bem. Então por que está contando essa história? Cadê o conflito aqui? Cadê a dúvida? Cadê a curiosidade? Se foi tudo bem? Legal, muito bom. Mas assim, cadê a emoção? Cadê o sentimento? O paciente chegou e já foi atendido. Mas quando ele sentou na maca, eu senti que estava assustado. Então veio a revelação. Ele não sabia o que queria fazer e nem por que estava ali. Aqui eu tenho mais vontade de saber mais. E aí? O que aconteceu? Se tu tá contando essa história para uma pessoa num bar, ela fala, tá, e aí? O que aconteceu? Ele fez alguma coisa ou ele não fez alguma coisa? Se eu conto a primeira história, ela fala, que legal, muito bom. E se eu quero provocar sentimentos, se eu quero provocar conversa, se eu quero provocar que a pessoa fique louca para saber o que eu vou falar depois, eu preciso trazer o conflito para o centro. Quem já usa inteligência artificial? ChatGPT? Eba! Eu sou uma super amante da inteligência artificial. Eu acredito que a gente precisa entender a base para saber manipular, obviamente. Vocês sabem isso, todo mundo que usa aqui sabe isso muito bem. Então, se a gente não tem os recursos necessários, a gente acaba ficando meio perdido em como melhorar os nossos textos, em como deixar tudo melhor. Então, eu falei assim, eu vou fazer um presente para eles. O que eu criei? A louca, né? Eu criei um agente. Você sabe o que é um agente do GPT? Um agente é como se fosse um robô que vai ajudar vocês a escrever histórias melhores. Então, ele vai pegar tudo isso que eu acabei de falar na minha palestra e ele vai fazer perguntas para vocês, para ajudar vocês a deixarem as histórias de vocês melhores. Deixei configurado lá, vocês enviam um presente e vocês já tocam no link e vão para esse agente, tá? Meu @ Bela Franceschini, digita presente na DM e vocês já pegam esse agente. Recomendo muito que usem, depois me contem se vocês gostaram, porque eu acho que é uma baita mão na roda para vocês não precisarem ficar lembrando o tempo inteiro dessas regras, vocês já conseguirem colocar uma história lá e fazer isso aí bombar. Combinado? Gostaram? Aquelas, né, Tri? Achando que tá numa palestra. Eu tô muito acostumada a falar pra gente que não interage. Tô brincando. Porque eu falo muito com copywriters também, né? E copywriter, gente, é escritor, não sai de casa. Quando sai pra um evento, fica apavorado. É tipo assim, todo mundo com vergonha. Mas aqui eu sei que vocês não têm vergonha, vocês só são sérios. Gente, eu gosto muito, 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 muito dessa frase, que eu acho que ela tem tudo a ver com copy. As pessoas esquecerão o que você disse, esquecerão o que você fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. Todas as vezes que, eu tenho certeza disso, todas as vezes que vocês recebem depoimentos de pacientes, relatos de pacientes, a maioria das vezes esses relatos estão cheios de sentimentos e não do racional. Às vezes o paciente nem sabe direito o que foi feito no consultório, mas ele saiu de lá se sentindo tão bem, se sentindo tão feliz com o resultado, se sentindo tão bem atendido, que esse sentimento é o que gera a conexão maior com vocês. Quando a gente fala de copy, a gente fala de fala, a gente fala de escrita,
A gente está falando no final de tudo sobre sentimentos. Sobre quais são os sentimentos que a gente provoca nas pessoas, quais são os sentimentos que a gente deixa com as pessoas e como através desses sentimentos a gente faz com que elas voltem e elas venham de novo no nosso consultório e elas façam mais um procedimento e elas falem da gente para as outras pessoas. Então, tudo que a gente faz de copy, de fala, de escrita, a gente vai deixar nas pessoas no final do dia um sentimento. Talvez hoje no final do dia chegue, vocês nem lembrem direito o que eu falei, mas vocês vão lembrar como vocês se sentiram nessa palestra. E isso é a parte mais importante. Eu contei para vocês que quando eu estava decidindo o que eu queria fazer na faculdade, todos os dias meu pai entrava no meu quarto e ele falava: Bebé, decidiu ser médica? Bebé, decidiu ser médica? E eu falava: não, pai, não decidi ser médica, não vou fazer medicina, não gosto de biologia, tudo super a ver, né? Assim, tudo relacionado. Não gosto, não vou fazer medicina, não vou fazer medicina. Decidi fazer administração, bora para o hospital, bora administrar hospitais. Não, pai, não vou administrar hospitais. E quando eu encontrei copy, pela primeira vez eu senti o que eu acho que o meu pai sente pela medicina, que é esse amor tão profundo, essa vontade tão maravilhosa de fazer aquilo, que ele tem vontade que todo mundo faça aquilo. A filha dele, o amigo do colega, todo mundo, porque ele ama tanto, ele é tão apaixonado por aquela profissão, que ele quer que todo mundo seja tocado por aquilo também. E quando encontrei copy, eu senti exatamente isso. Eu quero que todo mundo seja tocado por copy, porque todo mundo precisa de copy. E se todo mundo soubesse copy, a vida de todo mundo seria muito melhor. Então, no final do dia, eu não me tornei médica, eu não administro hospitais, mas eu tenho o prazer de conversar com você sobre essa coisa que eu amo tanto, um público que eu amo tanto também, medicina, e muito obrigada.